Olá, defenders, estão bem? Hoje a conversa da gente é diferente. Hoje nós vamos falar sobre as hipóteses de alimentos para maiores de 18 anos. A grande maioria das pessoas acredita que o direito aos alimentos cessa quando os alimentandos atingem a maioridade civil. Isso não é bem assim, mas quem vai contar isso pra gente hoje não sou eu, é o defensor Dr. Maciel da Silva Fonseca. Ele tá aqui online com a gente e ele vai explicar melhor esse assunto para nós. Olá, Dr. Maciel, muito bem-vindo. Oi pessoal, meu nome é Maciel Fonseca, eu sou defensor público, membro da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Estou aqui hoje no canal do nosso amigo Giovanni para falar de um tema muito importante, que é o dever de prestar alimentos, especificamente em relação às pessoas maiores de 18 anos. Doutor, quem é que pode pedir alimentos? Quem é que são os legitimados para fazer isso? Os parentes podem pedir alimentos uns aos outros quando necessitarem. E se os parentes podem pedir alimentos uns aos outros, doutor? Qualquer tipo de parentesco? Se pode pedir alimentos a qualquer parente? Não. A lei estabelece uma ordem de preferência e de exclusão. Quando se trata de pais e filhos, essa obrigação é recíproca. Os pais podem pedir alimentos aos filhos, os filhos podem pedir alimentos aos pais. E naqueles casos, doutor, já que o senhor falou sobre isso, no caso em que as pessoas não tenham filhos, que é muito comum hoje em dia, como é que fica essa situação? Quando alguém que precisa de alimentos não tem filhos, ela deve pleitear esses alimentos inicialmente aos seus pais. Na falta desses pais é que pode pedir aos avós e assim sucessivamente. Quer dizer, o parente no grau mais próximo exclui aquele que está mais distante, o que está num grau mais remoto. Se alguém tem filho, vai pedir alimentos aos filhos, mas se não tem filho e só tem netos, ele vai pedir os alimentos aos netos, ao neto. E no caso, doutor, das pessoas, numa possibilidade bem remota aqui, criando agora na mente, de não ter nenhum tipo desse parentesco, não ter parente algum. Se alguém que precisa de alimentos não tem nem parentes ascendentes nem descendentes, ou seja, não tem filhos, netos, não tem pais nem avós, mas tem irmãos, ele também pode pedir alimentos a esse irmão. Afora esses parentes, não há possibilidade de se requerer pensão alimentícia. Então, isso significa dizer, por exemplo, que um sobrinho não pode pedir alimentos a um tio, nem um tio pode pedir alimentos a um sobrinho. E doutor, quando se refere a alimentos, a gente escuta muito falar no binômio necessidade e possibilidade. Como é que acontece isso na prática? É importante deixar claro que só há o direito a alimentos quando a pessoa não tem bens ou um trabalho que permita prover a própria subsistência. E só irá ser obrigado a pagar a pensão alimentícia o parente que tiver condição financeira para tal, né? Sem que essa obrigação impossibilite ele de prover o próprio sustento. Doutor, e nesses casos, a maioria das pessoas pensam alimentícia só em criança, em recém-nascidos e até mesmo nas questões gravídicas. Mas como é que fica os idosos, doutor? Dois pontos importantes que devem ser esclarecidos aqui primeiro, em relação à pessoa idosa, aquela que tem 60 anos de idade ou mais. No caso específico do idoso, ele pode requerer os alimentos de qualquer parente, independentemente de ordem de preferência ou de exclusão. Inclusive, isso se dá porque há uma obrigação solidária. Todos os parentes do idoso são responsáveis por prover os alimentos para que ele tenha o seu sustento garantido e uma vida com o mínimo de dignidade.
O outro ponto, doutor, é o alimentando, que já recebia alimentos quando criança e aí ele atinge a maioridade, que grande parte da população acredita que chegou aos 18 anos, se perde automaticamente o direito aos alimentos. Como é essa situação, doutor? O outro ponto é em relação à pessoa que recebe alimentos, né, com base no poder familiar, desde quando era menor de idade, e atinge os 18 anos. Ao atingir os 18 anos, o seu direito não é extinto de forma automática. Para o pai se exonerar dessa obrigação, ele tem que requerer isso judicialmente, provando que não tem condição de continuar a prestar os alimentos ou que o filho não mais necessita deles por já estar trabalhando, enfim, ter plena condição de se sustentar. Também, doutor, uma questão que é bastante comum é a questão dos jovens universitários que recebiam pensão. Se enquadra nesse mesmo tipo ou tem alguma diferença? Como é que fica nesses casos? Mas esse direito vai persistir se esse filho, ao completar 18 anos, estiver estudando, seja cursando o nível médio, o técnico ou o nível superior. E esse direito é limitado até os 24 anos. Fora isso, o filho, ao completar os 18 anos, se não estiver estudando, ele vai perder esse direito se tiver um outro meio, né, de obter o seu sustento. Doutor Maciel, muito obrigado. Tenho certeza que as suas questões foram esclarecedoras. A população agradece, principalmente aqueles assistíveis da Defensoria. Muito obrigado mesmo por participar aqui desse projeto. Eu agradeço ao senhor também, porque o senhor foi quem me deu a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública. Hoje a gente está distante fisicamente, mas a amizade continua. Muito obrigado, doutor, pela ajuda. Conte sempre com o Defenda o Direito. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido claro nas explanações e aproveito a oportunidade para parabenizar a iniciativa do nosso amigo Giovanni por estar utilizando as redes sociais para a finalidade de educação em direitos, uma finalidade muito nobre. Forte abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa informação com quem precisa dela. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa o like aí no vídeo para o YouTube continuar te sugerindo esse tipo de conteúdo. E siga a gente lá no Instagram. E muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo engajamento. Muita gente estava esperando por esse vídeo. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que com certeza vão haver mais parcerias. E com certeza nós vamos chamar Dr. Maciel para cá muito mais vezes. Muito obrigado, minha gente. E esse é o Defenda o Direito.